Olá pessoal, vamos dar início aqui no nosso curso de desenvolvimento em C, né? E nesse curso a minha ideia vai ser abordar toda a base para vocês aprenderem a linguagem de programação C. Então, essa linguagem de programação C, ela é uma linguagem de alto nível, assim como o Python, por exemplo, no sentido de que, quando a gente diz que a linguagem é de alto nível, a gente está dizendo que a gente programa, né, escreve essa linguagem da forma que a gente fala. Então, por exemplo, se você já sabe uma linguagem de programação de alto nível, a gente tem o if else. Então, se então é na nossa linguagem, né? Então, ali está em inglês, né? Então, a gente diz que a gente tem uma linguagem de programação de alto nível. Só que aqui o C, algumas pessoas dizem que ele não é tão de alto nível assim, porque em C a gente consegue controlar a memória. Eu acho que até em Python a gente consegue fazer isso, só que é um pouco mais chato, né? Mas a gente precisa controlar, trabalhar ali perto da memória do sistema. E a gente vai ver alguns exemplos mais para frente, né? Como que a gente faz isso. Então, nesse sentido, a gente pode pensar talvez um C um pouco mais abaixo no nível do que o Python, por exemplo, mas é tudo linguagem de programação de alto nível. Então, nesse curso, a gente vai utilizar aqui o nosso ambiente de desenvolvimento, vai ser o Dev C++. Então, aqui esse Dev C++, ele funciona tanto para C++ quanto para C, né? E aqui a gente vai estar utilizando a parte de C, né? E eu estou utilizando aqui o 5.11. Então, aqui eu não vou mostrar como que a gente baixa isso daqui, mas se vocês jogarem aí e pesquisarem, vocês vão achar facilmente como baixar esse Dev C++ 5.11, né? Então, acho que vocês não vão ter problema com isso. E se tiverem problema, deixa aqui nos comentários, né, que eu ajudo, né? Então, vamos lá. Esse daqui é o nosso Dev C++ 5.11. Então, a gente tem todas essas funções aqui. E a primeira coisa que é importante a gente fazer é configurar o nosso compilador. Então, o nosso GCC, né? Então, como que a gente faz isso? Aqui eu vou utilizar esse GCC 4.9.2 64-bit release. Então, eu vou utilizar esse daqui. Então, vocês vêm aqui e clica nesse daqui. Ou então, vocês podem utilizar também aqui o 32, né? Mas eu vou deixar o 64. Isso daqui já vem com ele, né? Quando você for baixar, você já baixa com isso tudo, né? E já vem esses compiladores, né? Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Aqui em C, a gente tem várias, digamos, várias versões de C, né? Então, a gente tem que dizer para o nosso compilador qual versão de C que a gente vai estar trabalhando. E para a gente fazer isso, a gente vai ter que vir aqui em Tools, Compiler Option. Então, são as opções do compilador. Aqui, garanta, provavelmente vai estar o mesmo que você marcou aqui, mas garanta que está o mesmo, né? Para você configurar esse compilador que você vai usar. Então, a gente vê que está o mesmo aqui. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, no meu caso aqui, eu vou utilizar esse padrão de C aqui, essa versão, né, C99. Então, para isso, a gente vai ter que vir aqui em cima, dar tracinho std igual a C99. Então, esse C99 ele tem algumas coisas a mais do que o C90, por exemplo, no sentido de que tem várias configurações a mais. Dentre elas, né, só para dar um exemplo, a gente pode declarar variável em qualquer lugar do código, né, por exemplo. Então, mas tem várias coisas a mais do que o C90 que eu me adaptei melhor com esse C99. E outra coisa que a gente tem que fazer é vir aqui embaixo, deixar marcado esse add the following commands when calling the linker. Então, o que a gente está colocando? Olha, execute esse código quando chamar no linker. Então, quando ele for lá compilar, ele vai usar esse código. E o que significa esse código aqui? Ele é -static -lib gcc. Então, basicamente, o que ele está fazendo aqui ele está atrelando no compilador a biblioteca padrão de C, que já vai vir instalado também nesse dev C++ 5.11. Então, aqui tendo essa biblioteca, um conjunto de bibliotecas padrões, né, a gente vai poder utilizar essas bibliotecas padrões aqui sem precisar baixá-las por fora, né? Então, elas já vão estar incluídas. Então, com isso, vocês cliquem em OK, né? Então, aqui já vai estar configurado. Novamente, se tiver algum problema, deixa aqui nos comentários. Então, agora a gente pode começar a trabalhar com nossa programação em C. Aqui, só para iniciar, eu vou dar um simples exemplo, né, um exemplo padrão. Então, a gente vai criar um novo arquivo. Então, eu vou vir em File, New, Source File. Então, eu criei aqui um arquivo que vai ser o nosso arquivo .c, né? Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa aqui em C,
a gente vai a gente tem que colocar, não é tem que colocar mais, é ideal a gente colocar, chamar os nossos pacotes que a gente for querer utilizar no início do documento, ali no preâmbulo, né, digamos assim. Então, o que a gente vai fazer vai ser, aqui a gente vai só dar de forma usual, dar o print de Olá Mundo, né, que a gente está começando a aprender C. Então, para a gente incluir um pacote em C, eu vou incluir um pacote já padrão de C, né? A gente vai ter que dar, então, esse jogo da velha aqui, escrever include, ou seja, incluir, dar essas duas setas, né, daqui, e dentro dessas setas a gente coloca o nome do pacote em C. Que o pacote em C que a gente vai utilizar vai ser o stdio.h. Então, esse pacote stdio.h, ele está relacionado com operações de entrada e saída. Então, se eu quiser printar alguma coisa, se eu quiser receber alguma coisa do usuário, a gente precisa desse pacote daqui, que ele tem os comandos. E em C, os pacotes, eles têm essa extensão aqui, .h. Né? Então, sempre que a gente chamar, a gente vai ter que colocar aqui o .h. Agora, indo para a parte principal do código, que vai ser a execução do nosso comando, a gente normalmente vai colocar int, já vou explicar o que é isso daqui, main, e dessa forma. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando, basicamente, uma função main, que é a função principal, né? Que ela não recebe nenhum argumento, então está vazio aqui entre esses parênteses, né? Isso daqui está vazio, então não recebe nenhum argumento. E o que essa função faz? Ela retorna uma quantidade que é inteira. Então, esse int é inteiro, né? Então, vai ser um número inteiro. 1, 2, 3, 4, 5. Então, são números inteiros. Então, ela vai retornar esse número inteiro. Então, é isso que a gente está indicando aqui. E agora, dentro da função, a gente vai colocar o seguinte. Para a gente determinar, né, esse escopo da função, a gente vai colocar as chaves. Então, aqui dentro é tudo dentro dessa função. Então, que a gente vai fazer o seguinte, eu vou querer dar um printf, um print, né? Então, um print aqui em C não é print como em Python, por exemplo. Ele é printf. Então, print format. Mais ou menos essa ideia, né? Então, a gente vai dar esse comando printf e chamando a atenção aqui que em C, a cada comando que você der, você vai ter que colocar um ponto e vírgula no final para indicar, olha, esse comando aqui terminou, vai para o próximo. Aí você vai ter que ir dando esses comandos, por exemplo, se eu fosse dar mais printf aqui, eu teria que ir colocando os pontos e vírgulas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então sempre lembrando de colocar esse ponto e vírgula no final dos comandos que você for dando aqui dentro. Então o que a gente quer printar, né? A gente quer printar Olá Mundo. Então aqui, da mesma forma que o Python, por exemplo, você já fez curso de Python, se tiver interesse no curso de Python, eu tenho uma playlist aqui de curso de Python no nosso canal. E esse printf vai ser, você vai ter que escrever alguma coisa. Então, para você escrever alguma coisa, a gente vai colocar, então, entre aspas. Então, dando aspas aqui, a gente vai escrever Olá Mundo. Então, Olá Mundo. Quando a gente vai agora rodar o nosso código, eu recomendo vocês, por exemplo, no meu caso aqui eu tenho o antivírus Avast, eu normalmente desabilito ele, porque sempre que eu rodo aqui, ele fica analisando o programa e demora um pouco. Então, se você puder desabilitar na hora de você for compilar e rodar, eu recomendo. Então, agora a gente vai ter que compilar isso daqui e rodar o nosso programa. A gente pode vir simplesmente aqui, ou apertar F11, né, que é compilar e rodar, ou a gente pode compilar separadamente e depois rodar. Eu vou vir aqui no compilar e rodar. Aqui ele está pedindo para a gente salvar em algum lugar, eu vou deixar na área de trabalho aqui mesmo. Eu vou deixar aqui a fonte .c, mas aqui não vai fazer muita diferença, né? Eu vou deixar um arquivo .c ou .c++, não faz diferença ali. Mas eu vou deixar isso dessa forma e vou salvar. Então ele vai vir aqui e vai rodar o nosso programa. Então a gente vê que o nosso programa saiu assim. Ele vai abrir aqui o CMD e vai aparecer dessa forma. Olá, mundo. Note que esse A com acento, ele não apareceu. Então a acentuação aqui, ele não vai automático. Então a gente tem que fazer alguma configuração que a gente vai ver depois para aparecer os nossos acentos aqui. Então era isso que eu tinha que apresentar hoje. Obrigado.